todo plano frustrado exige um recomeço. Às vezes, o recomeçar não é fazer um plano novo. Às vezes, recomeçar é simplesmente você olhar para dentro de si, ter a percepção daquilo que você fez de certo e errado e corrigir a rota. Me faz um favor antes da gente começar? Pense algo que você planejou, que você sonhou nos mínimos detalhes. Aquele plano da carreira, do casamento, da viagem internacional, seja qual for o plano que você tenha feito. Agora vamos parar e pensar na possibilidade dele não dar certo. Qual é o sentimento que você tem? Frustração? Raiva? Desânimo? Isso acontece com muitas pessoas, inclusive aconteceu comigo. Mas nem sempre aquilo que deu errado na nossa perspectiva tenha dado errado também na perspectiva de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. A gente vive numa sociedade que faz planos e exige que os planos sejam feitos. Vou dar um exemplo. Se você é jovem e está sem namorado, te pergunta, quando é que vai arrumar um namorado? Começa a namorar, quando é que vai em casamento? Casou, quando vem o primeiro filho? Teve primeiro filho, quando vem o segundo? Teve segundo, vai ter mais um? A sociedade trabalha tão forte com essa questão de plano que nós temos aí as opções de plano de previdência, plano de carreira, plano de saúde, plano dental, planos e planos e planos e planos. Não tem problema algum você fazer planos. O problema é quando você faz os seus planos, apresenta diante de Deus, acreditando de que Ele vai assinar embaixo, e quando Ele não está de acordo e não assina embaixo, você se frustra e faz daquilo ali a sua identidade. Você não aceita o não de Deus como um livramento, como um capítulo da sua história, você simplesmente transforma aquilo ali numa identidade e segue vivendo aquilo que você idealizou. Eu sou um grande exemplo disso e agora eu vou falar um pouquinho de mim. Ninguém planeja a separação de alguém. Uma criança não consegue idealizar, sonhar com a vida dela separada do pai e da mãe. Eu tinha 12 anos de idade quando subitamente o meu pai sofreu um acidente e veio a óbito. Meu mundo desmoronou. E aquela criança que estava vivendo ali um plano com pai, mãe, irmãos, aparentemente numa segurança, encontrou-se insegura. Segui a vida e despertou em mim uma maturidade fora do tempo, porque a gente tinha uma condição financeira limitada, escassa, sendo bem sincera, e muitas vezes eu queria algo e esse algo minha mãe não tinha condição de me acrescentar. E foi daí que eu comecei a minha jornada já trabalhando. Foi assim que eu deixei de ser simplesmente a criança que brincava, que ia para a escola, que curtia a vida, para também ter uma responsabilidade e, de certa forma, se auto-suprir. E foi assim que o script da minha vida já iniciou com uma frustração. Na sequência, eu cresci, trabalhei em vários outros lugares, me desenvolvi, chegou a idade de namorar, conheci um lindo rapaz, resolvemos namorar, noivar, e aos 23 anos eu estava casando. Casando com o sonho de ser mãe, casando com o sonho missionário, porque na ocasião a gente tinha entendido que Deus tinha nos chamado para uma missão, sonhando com a ideia de qual será o nosso campo, para onde iremos, né? E essa cidade se chama Curitiba. Amei estar em Curitiba, aprendi muita coisa, me desenvolvi muita coisa, mas lembra do sonho da maternidade? Lá, enquanto eu estava lá em Curitiba, esse sonho não se concretizou. Cheguei a pegar uma gestação, perdi, passou um tempo, fiz várias tentativas dentro da condição que eu tinha
para poder engravidar, investiguei de todas as formas possíveis e acredite, nem um diagnóstico aconteceu. Nenhum diagnóstico que pudesse falar assim, você não tem possibilidade alguma de engravidar. Passou um tempo, eu posso dizer assim, me conformei. Eu não desisti, mas eu me conformei. E segui a minha vida com meu marido, acreditando que seria somente eu e ele. Só que lá no plano inicial, a gente tinha a ideia de termos 3 filhos, 2 biológicos e um adotado. E independente da ordem, se o adotado ia chegar primeiro, se o biológico ia chegar primeiro, a gente não tinha uma ordem clara. Avançamos, fiz todo o processo, né, de tentar engravidar, quase aconteceu, mas não aconteceu. O médico olhava e via, ó, tá tudo perfeito. Chegou uma fase que eu estava com 35 anos e eu fiz um exame que conta ali, né, para a reserva ovariana, e o médico chegou a declarar para mim assim: você tem um ovário de uma menina de 24 anos, ou seja, perspectiva altíssima aos 35. Tentei mais uma vez, não deu certo, e foi onde eu, de fato, falei assim, deu. Não vou continuar nessa tentativa, porque mexe muito com as nossas emoções, com nossos hormônios, a gente fica frustrado, enfim, dá uma bugada na gente, né? E 4 anos depois, quando eu menos imaginei, estava eu engravidando. Engravidei de forma natural, sem remédio nenhum, sem acompanhamento médico algum e tal, mas, mais uma vez, o plano foi frustrado, né? Aprove a Deus levar o nosso bebê com 9 semanas e dali em diante, mesmo sem nenhum diagnóstico contra, não aconteceu novamente. Foi onde nós decidimos partir para a adoção, adotamos, foi um processo longo, mas isso eu deixo para um outro momento, e adotamos e hoje nós temos uma menina de 10 anos. Esses são alguns dos planos que eu criei, desenhei, idealizei e que foram frustrados, entre outros, como algumas coisas na carreira. O que resume muito bem essa história é uma palavra apenas: recomeço. Nem sempre a gente encara o recomeço como algo positivo. Dá a sensação de que a gente está zerando, começando sem nenhuma base. Mas na verdade não. Todo recomeço, ele já teve uma etapa vivida, só que a gente vai recomeçar em outro nível. Todo plano frustrado exige um recomeço. Às vezes, o recomeçar não é fazer um plano novo. Às vezes, recomeçar é simplesmente você olhar para dentro de si, ter a percepção daquilo que você fez de certo e errado e corrigir a rota. Como, por exemplo, apresentar os planos a Deus antes de definir de que aquele ali é o roteiro perfeito. E por que recomeçar é tão difícil? É difícil porque a sensação que a gente tem é de que tudo que nós construímos até ali foi inutilizado, foi descartado, mas não é bem assim. Essa frustração, esse plano que aos nossos olhos deu errado, para Deus é simplesmente um andaime, onde Ele vai te levar para uma construção ainda mais alta, onde Ele vai te levar para um plano melhor do que aquilo que você está visualizando. O andaime, ele vai precisar existir, porque ele vai te levar para o próximo nível, para um lugar mais alto. Mas, numa obra, o andaime é feio. Ele é útil até determinado momento. Mas quando a obra está pronta, ele precisa ser removido, para que as pessoas contemplem e vejam a beleza da construção. Uma vez que o andaime sai de cena,
você vê a linda obra que Deus fez. Mas nesse meio do caminho, a gente sabe da dor que a gente passou. A gente sabe dos problemas emocionais que foram gerados e que muitas vezes nos travam e nos impede de avançar, de recomeçar. E aqui eu quero compartilhar com vocês o que Deus tem me dado de visão, de percepção para esse recomeço. Hoje eu tenho entendido de que eu tenho que olhar para o problema, mas com um olhar mais frio, mais racional, captar, extrair exatamente o momento em que eu estava, a emoção que eu sentia quando eu fiz alguma coisa que pudesse me levar para aquele lugar de frustração. Toda ação gera uma reação, é uma lei da física, ok? Então, o teu comportamento, seja ele positivo ou negativo, vai gerar uma reação. A sua ação vai gerar uma reação. Então, esse olhar que Deus está me emprestando de parar e ver o que eu estava sentindo, qual foi a atitude que eu tomei, por que eu tomei aquela decisão que me levou a este lugar de frustração ou até mesmo de aprovação, né? Algo que deu certo, que é importante eu entender. Por quê? Porque se eu entendo bem, se o negócio foi positivo, eu vou replicar para uma outra situação. Mas se foi negativo, eu tenho que descartar. Senão vou viver num ciclo insano de frustração. Mas qual é a outra opção que eu tenho para mudar também esse processo? Apresentar o meu plano a Deus de primeira mão. Apresentar a Ele e perguntar: Senhor, o que você quer fazer desse plano que eu criei? Você está de acordo? O que eu tenho que mudar nesse roteiro? Uma vez que Ele te apresentar o que Ele quer e você está com o coração aberto, disponível para obedecer, com certeza seus planos serão bem-sucedidos. A Bíblia já fala isso. A Bíblia fala que o homem faz seus planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Fazer planos faz parte da vida do homem. Fazer planos é algo que está no coração de Deus, mas o que a gente tem que ter clareza é o script final, o roteiro final é assinado pela Marília ou por Deus. Com base nisso, faça sim os seus planos. Mas um conselho que eu quero dar para você é: viva o processo. Mergulhe nele. Se permita recomeçar. E se deu errado no meio do caminho, recomece. Não pare. Não desista. Porque o recomeço é algo bom. É algo que você não vai começar exatamente do zero. Você vai recomeçar de onde parou. O que é importante nisso tudo é a constância. É você se manter caminhando constantemente para alcançar os planos e os propósitos de Deus para você. Nós já nascemos com o script pronto. Cabe a nós seguirmos aquilo que Deus tem para a gente ou andar os nossos próprios planos. Mas quando a gente segue o plano de Deus, as coisas são mais suaves, são mais leves, são mais prósperas até. Quando a gente faz da nossa maneira, nos nossos planos, no nosso roteiro final, aí a gente precisa muitas vezes recomeçar, o que não é problema algum. O importante é a gente estar sensível a obedecer. Essa é um pouco da minha história. E eu tenho muito mais para compartilhar, não só da minha vida, mas de experiências vividas. E eu quero convidar você a andar comigo. Deixa aqui nos comentários o que mais marcou da minha história na sua vida e qual foi a sua história de recomeço. E se você estiver disposta a recomeçar, escrever uma nova história, conte comigo, tá bom? Então curta, comenta, compartilha, vamos hypar esse vídeo, porque eu tenho certeza que existem muitas pessoas com planos frustrados, desanimados,
sem entender o seu próprio propósito, e se esse vídeo chegar até ela, pode dar uma ajuda e tanto.